Oi gente, aqui é a Bruna, eu já tenho resenha pra vocês de um livro muito querido, muito couture, que foi meu favorito esse mês, que é Todos Nenhum Simplesmente Humano, do Jeff Garvin. Esse livro é lançamento de fevereiro da plataforma 21 e eles disponibilizaram essa arc pra eu ler antes e fazer a resenha. Muito obrigada, plataforma. E a primeira coisa que vocês precisam saber sobre esse livro é que algumas coisas simplesmente não importam. Como, por exemplo, o gênero do personagem principal, Riley. Riley é gênero fluido, ou seja, se identifica tanto com o gênero masculino quanto feminino. Por motivos de português, é um idioma que não facilita se expressar neutralidade de gênero. Eu vou sempre usar os pronomes femininos quando falar do Riley. Bom, Riley é filha de um deputado dos Estados Unidos e ela acabou de ser transferida para uma escola pública. A gente conhece a Riley logo nesse primeiro dia de escola e a primeira coisa que ela pensa é: o que as pessoas vão pensar que eu sou, menino ou menina? E aí ela se vê forçada a se vestir neutro. E aí muita gente vai achar, ah, mas essa é a solução, né? Se você tá em dúvida se usar uma calça e um boné, um vestido, então vai achar alguma coisa meio ambígua ali. Mas não é que a Riley realmente é. E ela tem muitos momentos de ansiedade e tensão e a terapeuta dela, ou a psicóloga, sugere que ela comece a escrever um blog anonimamente para ela se expressar e poder tirar isso do peito, já que os pais não sabem que ela é gênero fluido. Só que depois de uns dias o blog viraliza. E aí centenas e depois milhares de pessoas estão acessando. E uma pessoa que não deveria encontrar esse blog encontrou e conectou os pontos e descobriu que é a Riley que escreve. De cara eu queria avisar de um trigger warning desse livro. Ele tem uma cena muito forte, então se você tem muita sensibilidade para cenas mais explícitas ou se você se sente desconfortável, fica atento durante a leitura, consegue perceber o que vai acontecer. E aí se você quiser evitar essa cena você pode pular. Não esperava que essa cena fosse acontecer depois que eu me toquei que ela tava acontecendo e foi desesperador pra mim. Foi uma cena que eu fiquei muito sem reação. Mas eu quero começar falando, na verdade, que esse livro precisa ser lido. Eu tenho certeza que uma boa parte de vocês, assim como eu, não sabiam ou não sabem o que é gênero fluido, ou talvez só tenham uma ideia. E esse livro é uma aula completa, super simples e até divertida sobre isso e vários outros termos da comunidade LGBTQ+. Apesar de constantemente ter conflitos e discussões sobre gênero e orientação sexual, o livro tem um tom bem divertido e flui muito direitinho, é uma história legal de ler. E o que eu gostei é que são momentos divertidos e muito naturais da vida de um adolescente. Por mais que tenha toda essa discussão, pode esquecer que os personagens gostam de seriados, namoram. Por mais que as pessoas tenham os conflitos e tenham problemas e situações horríveis pra lidar, a vida continua. Todos esses conflitos e discussões são muito interessantes e muito fáceis de entender. A sensação que eu tenho é que o Jeff pegou muito conteúdo, muita informação, uma pesquisa imensa, mastigou tudo até o máximo possível e colocou no livro. Um livro que qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer gênero, qualquer coisa pode e deveria ler. A Riley é uma personagem que cresce ao longo do livro e pra mim isso é muito importante numa história. E em alguns momentos eu não concordei com coisas que ela fez, atitudes que ela teve, mas eu absorvi isso como simplesmente a atitude de alguém que tem uma personalidade diferente da minha ou do que eu gostaria de ver no personagem. Eu não consegui me relacionar ou ter uma conexão com a Riley como eu tenho com outros personagens, simplesmente não bateu. E eu acho que um dos motivos é porque eu ia vendo as situações em que ela tinha que lidar e os conflitos que ela tinha e eu ficava pensando, gente, não tem como eu me relacionar com isso porque minha vida é muito tranquila em comparação. Eu não tô dizendo aqui que não rola uma empatia imensa, lógico, e ninguém tem que contabilizar a dor, quem sofre mais, quem sofre menos, não existe isso. Mas eu não posso ser hipócrita e dizer, ah, eu entendo o que a personagem passou. A impressão que eu tenho é que é uma situação que por mais que a gente tenha a maior empatia do mundo, só quem passa realmente entende. É uma situação delicada e pode ser muito confusa pra muita gente. No começo foi confuso pra mim, eu ficava meio, como é que é mesmo? E você tem que ir absorvendo aos pouquinhos, por isso que eu achei maravilhoso que o Jeff mastigou tudo aqui. Talvez eu não tenha conseguido me identificar tanto com a Riley também, porque parece que tudo isso acontece num universo muito separado do meu, no sentido de que eu nunca tive que lidar com isso, eu não conheço ninguém que teve que lidar com isso, mas eu podia muito bem conhecer, podia ser eu, podia ser quem tá assistindo esse vídeo, podia ser qualquer pessoa no trabalho, na escola, na faculdade. E essa realização que isso é uma situação que acontece diariamente com milhares de pessoas no mundo é o primeiro passo de conscientização e de apoio. Em termos de escrita e da leitura em si, dá pra perceber que é o primeiro livro do Jeff, tem alguns maneirismos, pra não dizer clichês. Por mais que eu não goste desses clichês, isso pra mim não torna a escrita dele ruim de forma alguma, porque dá pra ver o trabalho que ele teve de pronomes e não dar a entender que a Riley nasceu no gênero masculino ou no feminino. E essa sensação de que isso não importa foi tão gostosa, eu nunca tive isso num livro. Pra mim sempre foi aquela personagem mulher ali que é daquele jeito, aquele personagem homem que é daquele jeito. Foi a personagem, então deu pra ter muito mais a personalidade dela. Foi meio que libertador. Acho que tiveram alguns momentos que eu fiquei, você podia ter feito outra coisa aqui, né? Senti que faltou dar uma polida a mais no livro. Apesar desses pequenos detalhes, e são realmente pequenos detalhes, o livro é uma história muito boa, muito importante de ser contada. E acho que foi muito bem contada, apesar de tudo, e considerando
Lembrando que o Jeff é um homem branco, hétero, cis. Ele poderia ter escrito sobre qualquer outra coisa, qualquer outro livro que teria sido muito mais fácil pra ele, poderia ter sido muito mais lucrativo pra ele, talvez, também. Mas ele escolheu entrar na discussão e ajudar a causa e abrir um pouco mais as portas da conscientização e apoio pras causas LGBTQ+. Independente do seu gênero, a sua identificação, sua orientação, acho que todo mundo tem que participar dessa conversa e tem que dar algum apoio de alguma forma. E ele fez isso da melhor forma que ele pôde. Tem muita coisa sobre esse livro que eu gostaria de comentar minuciosamente, mas eu acho que eu posso acabar dando um spoiler aqui se eu falar muito mais. Mas no final eu dei 4 estrelas pra esse livro. Recomendo muito que vocês leiam, é muito rápido de ler. Como eu falei, ele é lançamento de fevereiro da plataforma 21, então ele vai estar disponível a partir da semana que vem, eu acho, quando esse vídeo sair. Aqui na descrição vocês encontram os links das redes sociais da plataforma 21 pra vocês seguirem e ficarem sabendo quando o livro sair. E essa é a minha opinião sobre Todos Nenhum Simplesmente Humano, do Jeff Garvin. Se gostarem desse vídeo, mãozinha pra cima, e aqui do lado tem mais 2 que eu acho que vocês vão gostar também. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês amanhã.